Oi pessoal, hoje eu tô aqui para dividir um pouquinho da minha experiência com as lava-louças. Muita gente tá procurando lava-louça com a pandemia e a gente aqui em casa já usa lava-louças há 6 anos, então eu vim trazer um pouco dessa experiência para vocês, os pontos positivos e também os pontos que você tem que estar atento, né, para usar bem as lava-louças. Então vale a pena ficar até o final para você ver todas as dicas e todas as coisas que você tem que estar atento para saber se vale a pena para você ou não comprar lava-louças. Porque é um costume que eu tenho antes de comprar um produto é entrar no YouTube, né, pesquisar as análises das pessoas, e eu sempre gosto de ver as análises de pessoas reais, pessoas comuns e não aqueles patrocinados, né? Então antes de comprar um produto eu sempre vejo essas análises e hoje eu vou deixar a minha contribuição aqui para quem estiver procurando um lava-louças poder decidir melhor sobre qual modelo comprar, né? Esse tipo de coisa. E se você está aqui nesse vídeo é porque você também tem esse costume e também está pesquisando sobre a sua lava-louças. Então sem muita enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, a gente comprou a primeira lava-louças da gente em março de 2014. Era uma Electrolux de 6 serviços, o modelo LE06A. E ela era uma boa máquina, a gente gostava, ela lavava bem, não dava problema de lavagem, mas ela tinha um problema crônico no vidro da porta, aquele visorzinho da porta, quebrava o vidro, começava a vazar água, a gente chamava assistência, trocava, depois de um tempo mesmo problema, quebrava o vidro, vazando água, chamava assistência. Então depois de 3 anos usando ela, a gente pensou, bom, a gente tá gastando tanto aqui trocando esse vidro que já dava para ter comprado uma nova. E aí compramos uma nova. Isso foi em 2017, junho de 2017 a gente comprou uma Brastemp Active 8 serviços. A Brastemp Active não lembro se foi do começo, assim, mas a gente não ficou tão satisfeito com a lavagem dela como a Electrolux. A Brastemp Active é bem frequente que ela não lave tão bem. Alguns itens ficam com uma sujeirinha no fundo, como vocês estão vendo aqui nessas imagens que eu deixei, principalmente os copos, como se o jato não chegasse tão forte na parte de cima, assim. Não sei se é qual o problema, mas acontece bem frequentemente, assim, esse problema. E a gente não ficou tão satisfeito com a lavagem dela, mas mesmo assim ficamos com ela aí esses 3 anos e estamos até hoje, né? A primeira coisa que eu costumo falar sobre a lava-louças é que ela não é um item, assim, um utensílio essencial na sua casa. O que é que eu quero dizer com isso? Quando qualquer pessoa vai montar a sua casa, é lógico que ela não pensa em ficar sem geladeira, sem fogão, e até sem máquina de lavar roupa mesmo, né? Então esses itens eu considero que eles estão num outro patamar assim de utilidade, e a lava-louças vem num patamar logo abaixo desse, assim, ela não é indispensável, mas ela é muito útil. Um exemplo que eu posso dar dessa utilidade aconteceu comigo mesmo. A gente aqui em casa na pandemia, em julho, a lava-louças quebrou e a gente ficou sem lava-louças durante 3 meses. E lavando louça na mão, né, normalmente. Quando a minha máquina de lavar roupa quebra, eu não fico lavando roupa na mão, né? A gente não tem esse costume. Então eu realmente acho que ela está num outro patamar assim, de utilidade, mas mesmo assim eu acho ela bem útil. Outra coisa que eu sempre gosto de falar é que você tem que ter em mente que não é porque você comprou uma lava-louças que nunca mais você vai lavar uma louça na mão. Não é bem assim. Às vezes a pessoa compra pensando assim e aí se decepciona. Então, para que você não se decepcione, é bom que você já tenha isso em mente. Assim, a lava-louças ela é feita para lavar prato, talher, copo, xícara, essencialmente isso. Panelas, né, vasilhas de plástico, tigelas, esses outros itens, é possível de você lavar na lava-louça, mas você perde um pouco porque ela não é otimizada para aquilo. A lava-louças tem os lugarzinhos dos pratos, então você coloca vários ali. Panela, quando você coloca uma, duas, no máximo 3 assim, já encheu. Então você tem que avaliar se vale a pena você lavar de 3 em 3 as panelas ou de 2 em 2, dependendo de como couber. E ainda tendo em mente também que dependendo da forma como você colocar, talvez nem lave corretamente, né? Então muitas vezes não vale a pena você lavar esse tipo de utensílio.
Vasilha de plástico acontece por ser levinha, muitas vezes ela vira com a pressão da água e acaba até atrapalhando a lavagem dos outros itens, muitas vezes. Então, são itens que possivelmente você vai uma vez ou outra continuar lavando a mão ali, então tenha sempre isso em mente. Outra coisa que você precisa ter em mente também é que não é colocar os pratos de qualquer jeito ali, né? Então tem toda uma lógica que você tem que seguir, que é descrita no manual, tudo. E os cuidados que você tem que ter com a máquina, como limpar filtro, né? Limpar os espalhadores lá de água, tudo. Então assim, você precisa dedicar um tempo a ela também. Lógico que vai ser menos tempo do que se você for lavar os pratos à mão e tudo. Mas existe também um tempo que você precisa dedicar a ela. Não é uma coisa assim que vai trabalhar sozinha, né? E é um tempo maior, por exemplo, do que você dedica com a máquina de lavar roupa, né? Que você tem que ter alguns cuidados básicos ali, roupa maiores embaixo e tal, não sei o que. Na lava-louça demanda um pouquinho mais de tempo, então você tem que colocar na balança aí também e ter em mente isso. Você vai gastar um pouquinho de tempo com ela, mas lógico que ela vai ser bem útil e você vai gastar menos tempo do que se fosse lavar tudo na mão. E quanto custa, né? O pessoal sempre pergunta, consome muita água, consome muita energia. Eu nunca fiz um teste específico assim, né, para saber, mas os fabricantes sempre falam que com relação à água, e eu acredito que faz muito sentido, ela até economiza a água, né? Gastar menos água do que quando a gente lava na mão, porque quando a gente lava na mão a gente vai limpando item por item, né, e tal. E a lava-louças ela reutiliza a água, tudo, então com relação ao gasto de água, ela é até mais econômica do que lavar na mão, né? Com relação à energia, eu não sei precisar assim o custo de energia, mas como eu falei anteriormente, eu passei 3 meses sem utilizar a lava-louças aqui em casa porque quebrou. E eu não vi uma mudança assim significativa na conta de energia não. Estava nas variações normais como sempre acontece. Então eu diria que não é significativo não, o custo de energia, vale a pena. Ela não consome tanta energia não. Já o sabão dela e o líquido secante que o fabricante recomenda, realmente eles são bem mais caros do que os detergentes normais, né, que a gente usa na pia e tal. Então eles elevam um pouquinho o custo, mas não é algo também que tem um gasto tão grande, né? Você consegue usar bem um detergente em pó para máquina de lavar louças, custa em média uns 30 e poucos reais. E dura um mês, às vezes um pouquinho mais, depende do seu uso, né? Mas não vai levar tanto o seu custo assim. Eu fiz uma estimativa de custo médio, só para dar uma ideia. Aqui, como eu falei, eu já usei lava-louças durante 6 anos, até hoje, né? E foram 2 modelos, cada um durou 3 anos. Então, eu estou tomando essa iniciativa de calcular um custo médio dividido de 3 anos de cada máquina. E pelos preços que eu vi hoje no mercado, um modelo razoável está custando uns R$2.500. Então, pegando esses 2.500 dividindo por 36 meses, que seriam os 3 anos, dá R$70 aí mais ou menos de um custo só para ter a lava-louças, né? Você colocando aí o sabão, que é uns 30, líquido secante, se você quiser usar, eu não uso, eu deixo ela secando lá naturalmente, depois que termina eu abro. Enfim, então acho que você vai ter uns 100 a 120 reais de custo mensal para ter uma lava-louças. É um valor que eu poderia passar para você assim de estimativa, né? Para você se basear e ter uma noção de quanto custa ter uma lava-louças. Um ponto super importante que eu destacaria para você é que você deve pesquisar sobre a assistência técnica antes de comprar. Eu digo isso porque eu tive sérios problemas com a assistência técnica da Brastemp, que eu relatei nesse outro vídeo aqui. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no card. E eu vi inúmeras reclamações na internet da assistência técnica da Brastemp, muitas mesmo, e assim, revoltantes. Eu vi um cara que era um forno dele da Brastemp, e vou deixar também na descrição e no card aqui. A Brastemp cobrou R$1.500 de conserto e ele consertou com 50 centavos, trocando um botão. Então assim, é bem parecido com o comportamento que eu tive. Se você quiser saber mais, vai aqui no card. Então o que eu posso dizer para você é que a assistência técnica é muito importante, porque qualquer produto vai precisar de assistência técnica um dia. Então pesquise por uma marca que tem uma boa assistência técnica para que você não se arrependa lá na frente.
como foi o meu caso. Bom pessoal, esses foram os itens que eu considerei mais importantes para passar para você que está pensando em comprar a sua lava-louças, para você ficar atento, pesquisar, pensar sobre esses itens e decidir a sua compra. Acho que você está num bom caminho se você pensar nesses itens que eu te falei. E a minha conclusão é que a máquina de lavar louças, mesmo não sendo um item de primeira necessidade assim, né, um item indispensável como eu falei lá no começo, mesmo assim ela é muito útil, ela te ajuda bastante e ela faz você economizar um tempo ali, né, que você deixa de dedicar para a louça e que você pode dedicar para outra coisa. Pode ser para o seu trabalho, para a sua família, para praticar uma atividade física, enfim. Sobra mais tempo para você, então vale o investimento sim, eu recomendo. E meu conselho é que você pesquise bem, né, como eu falei, pense sobre todos esses itens, pense bem sobre a assistência técnica. Eu tive uma experiência muito ruim com a Brastemp, vi muita gente também com experiência ruim com a Brastemp, então particularmente eu estou pensando em comprar um Electrolux da próxima vez. Essa da Brastemp já está dando muito, muito problema e a assistência técnica não inspira confiança nenhuma, então realmente não pretendo continuar na Brastemp. E meu conselho é pesquise para fazer a melhor escolha para você. Se você tiver alguma dúvida sobre a lava-louça, o uso, sua opinião, alguma coisa, pode deixar nos comentários. E se esse vídeo foi útil para você, deixa um like, deixa um joinha, porque ajuda o YouTube a entender que esse vídeo está ajudando você, né? E mostrar ele para outras pessoas também que estão procurando lava-louças, para que possa ajudar elas também, né? Aí, se você acha que esse vídeo pode ser útil para mais alguém, uma pessoa que está pensando em comprar uma lava-louças e tal, não esquece de compartilhar também, tá? Obrigado e um abraço.